Oi, Flávia. Esse conteúdo da aula de hoje, tem esse resumo tem 4 folhas, mas para não ficar muito corrido, eu Gente, divido entrou em uma duas aulas. vários aparelhos de. Olha aqui, hoje. Olha aqui, ela vai pegar um negócio aqui da minha olha só. Olha, que absurdo. Oi, Flávia. Consegue me ouvir? Flávia? Olha, a aula de hoje eu vou falar sobre. Na aula de hoje, a aula de hoje vai ser dividida em 2 partes. A aula de hoje e na próxima segunda-feira. Por quê? Inicialmente, esse conteúdo também é abordado na parte 1 da disciplina, porém, há uma diferença entre uma especialização dos linfócitos em BCR e TCR. Qual a diferença dos BCRs para TCR no que diz respeito ao reconhecimento antigênico? Os BCRs reconhecem o antígeno na sua forma nativa. Já os TCRs, para que reconheçam os antígenos, esses devem ser processados e seus fragmentos peptídicos devem ser associados a moléculas de MHC. TCR são receptores para antígenos presentes na superfície de linfócitos T. E BCR são receptores para antígenos presentes na superfície de linfócitos B. Como que isso acontece? O BCR e o TCR são linfócitos B e T ativados, ou seja, que já adquiriram a capacidade de se ligar a antígenos e iniciar a resposta imune. Então, na B2 ou na AD2, com certeza será cobrado a diferença entre BCR e TCR. Vocês vão responder que TCR são receptores para antígenos presentes na superfície de linfócito T. BCR são receptores para antígenos presentes na superfície de linfócito B. Tá? Em relação ao MHC de classe 1 e de classe 2, explique a diferença quanto à origem do antígeno. Essa parte é muito importante, isso costuma cair em toda a P2. As moléculas de MHC são moléculas sinalizadoras. Elas interagem com qualquer substância que esteja do lado externo ou interno de uma célula. Por quê? Primeiro, algumas células apresentam MHC externo para se ligar a esse antígeno e iniciar o processo chamado de fagocitose. Quando são encontrados moléculas de MHC internamente, esse MHC ajuda a desmontar a célula fagocitada para que o nosso corpo consiga adquirir resposta imune contra esse patógeno. E essa resposta imune ajuda a ativar essa célula, transformando ela em APC. Quando essa célula é ativada, esse MHC que já entrou em contato com o antígeno migra para a superfície da célula e entra em contato com o linfócito T ou B. Quando ele entra em contato com esse linfócito T ou B, ele ativa o linfócito T ou B e esse, a partir desse momento, se torna capaz de destruir um patógeno. As moléculas de MHC de classe 1 apresentam nos linfócitos TCD8 antígenos de origem citoplasmática, mas antes de serem apresentados, esses antígenos serão processados e os peptídeos resultantes são associados a MHC de classe 1. Esses peptídeos podem ser próprios da célula, podem ser de origem tumoral ou podem ser de parasitas intracelulares. O MHC de classe 1 está presente na superfície de quase todas as células nucleadas. Desta forma, todas as células que possuem MHC de classe 1 associadas a peptídeos serão alvo de linfócitos TCD8, que induzirão a morte dessas células. Por isso que o linfócito TCD8 é reconhecido como citotóxico por destruir células. Se alguém perguntar em uma questão qual o linfócito T que é citotóxico, você vai dizer que é o linfócito TCD8. A molécula de MHC de classe 2 apresenta linfócitos TCD4.
peptídeos originados do meio extracelular. O MHC de classe 2 está presente na superfície de todas as células apresentadoras de antígenos, como exemplo, macrófagos e fagócitos. Esses irão englobar organismos ou substâncias presentes no meio extracelular, processá-las e associá-las às suas moléculas de MHC de classe 2. Dessa forma, todas as células apresentadoras de antígenos que possuem moléculas de MHC de classe 2 associadas a peptídeos serão alvo dos linfócitos TCD4, que assim serão ativados e participarão da ativação do linfócito B. Os linfócitos B produzem anticorpos. Os linfócitos T são citotóxicos, ou seja, quando o linfócito B entra em contato com algum patógeno, ele libera anticorpos. Anticorpos são a mesma coisa que imunoglobulina. Já quando o linfócito T entra em contato com algum patógeno, ele libera interferon, libera TNF, libera qualquer TH1, TH2, que são substâncias que tornam aquele ambiente tóxico para qualquer patógeno. Tá? Onde são encontrados MHC? MHC de classe 1 é originado dentro da célula, origem citoplasmática. MHC de classe 2, meio extracelular. Células ativadas nas suas respectivas funções. O MHC de classe 1 ativa a célula TCD1. Eu já falei isso. Qual a relação de molécula MHC com histocompatibilidade? Isso é muito importante. Na própria mochila de vocês, dá um exemplo de São Paulo e São Damião, que eram médicos, e eles fizeram um transplante. Como que eles fizeram esse transplante? Parece que eles eram 5 irmãos, mas a apostila só fala de 2, né? Que são Paulo e São Damião. Todos eles estudavam medicina, não do jeito que a gente estuda hoje, é pura experimentação. No norte da África, já existia, há 2, 3 mil anos atrás, já existia um conhecimento muito aprofundado da medicina. Tanto que os faraós já usavam esse conhecimento para conservar os corpos, para que, se eles reencarnassem, os corpos ainda estivessem conservados. Porém, esse conhecimento de medicina, de tratamento, não era teórico, era prático. E, mais ou menos, eles viviam na Idade Média, mais ou menos, século XIV, XV, eu não tenho certeza. Não tenho certeza da data, eu não vou estimar a data, mas foi depois de Jesus Cristo, depois do século I. Então, eles, como tinham conhecimento teórico e prático da medicina, durante uma guerra, uma pessoa teve o braço cortado e perdeu o braço. O que ele fez? Eles pegaram o braço desse indivíduo e recolocaram no local que foi cortado. E não houve rejeição, porque foi uma intervenção miraculosa. O normal é haver uma rejeição quando você pega o braço de alguém e coloca no lugar do outro. A mesma coisa que acontece quando tem transplante de órgãos. Quando acontece transplante de órgãos, você tem que desligar o MHC. Por isso que as pessoas transplantadas têm que usar máscara para evitar qualquer contaminação, porque o corpo deles não tem resistência a patógeno algum. Porque esse MHC, que é o sinalizador celular, não funciona em pessoas transplantadas, porque eles precisam tomar medicamentos para evitar rejeição. Então, esse medicamento desliga o MHC. Apresentar na superfície celular fragmentos moleculares antigênicos oriundos de células tumorais, que é o TNF. Esses fragmentos serão reconhecidos pelos linfócitos T, o que resulta na ativação da resposta imune. Isso está naquele desenho que eu mandei para vocês lá no grupo, daquela animação explicando o que é TNF, fator de necrose tumoral, que é um grupo celular que vasculha todo o corpo para ver se tem algum grupo celular que está se dividindo de forma errada. Como ocorre o processamento e apresentação de antígenos na célula TCD8?
essa parte aqui é muito interessante porque eu vou descrever a teoria e vou mostrar para vocês um desenho que esquematiza como acontece dentro da célula. Os antígenos apresentados pelo MHC de classe 1 são peptídeos de origem intracelular, derivados de proteínas de origem viral, de outros micro-organismos intracelulares, de antígenos tumorais ou da própria célula. Qualquer micro-organismo que for transportado para dentro da célula por vesículas fagocíticas será tratado pela célula como intracelular e será também processado via MHC de classe 1. As proteínas que foram reconhecidas pelo MHC como não próprias serão degradadas por proteossomos. Dessa degradação serão geradas vários peptídeos. Esses serão transportados no citoplasma até o retículo endoplasmático rugoso por uma proteína transportadora chamada TAP. Dentro do retículo endoplasmático rugoso, esses peptídeos se ligam a moléculas de MHC de classe 1 recém-sintetizadas. Essa ligação torna o MHC estável, o que permite deixar o RER a seguir para o complexo de Golgi, de onde é transportado para a superfície da célula por vesícula exocítica. O complexo de Golgi é que ele é responsável por produzir glicoproteínas. Essas glicoproteínas fazem parte de uma proteção para a membrana plasmática. Então, toda a membrana plasmática é produzida pelo complexo de Golgi. Por isso que quando o complexo de Golgi é alcançado pelo MHC, ele migra para a superfície da célula. Na superfície da célula, a molécula de MHC de classe 1, associada ao peptídeo, será reconhecida pelo linfócito TCD8. O TCR do linfócito TCD8 reconhece especificamente o peptídeo associado ao MHC. Vou lá mostrar para vocês o desenho. Olha aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho a aproximação. Imagine que isso aqui, ó, seja um fagossomo por onde o vírus entra. Acontece o processo de reconhecimento do sinal aqui dentro aqui fora da célula, e essa célula faz uma fagocitose. Ela entra no corpo celular e faz tipo um cistozinho. Dentro desse cisto há uma ação de várias células, de várias enzimas, que vão pré-digerir esse vírus. Depois que esses vírus começar a ser pré-digerido, essas proteínas que compõem o material genético do vírus serão desinoveladas. O antígeno proteico do micro-organismo seria transportado para o citoplasma. Então, a proteína ubiquitina, ela cliva todas as partes do DNA desse material genético que será desmontado. Esse material genético, junto com o proteossoma, vai ser desmontado no retículo endoplasmático ou ribossomo, que vai formar vários peptídeos. A TAP é uma proteína que vai migrar para aquele retículo do complexo de Golgi, que é onde está esse garfinho aqui do meio, e esse garfinho vai se ligar ao retículo endoplasmático, que vai se ligar também à proteína que foi ubiquitinada. Esse retículo endoplasmático ele vai mandar esse MHC, que já foi ativado pela presença do material genético do vírus, e dentro do complexo de Golgi vai migrar para o lado externo da célula. Quando esse MHC sai da célula, ele ativa o linfócito T. Ele ativando o linfócito T, esse linfócito aprende a destruir qualquer outro patógeno que entrar em contato com ele. Como ocorre o processamento e apresentação de antígenos de células TCD8? As células apresentadoras de antígenos, com células dendríticas e macrófagos, fagocitam partículas extracelulares. Essas partículas são internalizadas através de uma vesícula chamada de endossomo. Olha só o que está escrito no desenho. Ó. Você olha o desenho enquanto está ouvindo, está entendendo o que eu estou explicando. Uma outra vesícula, o lisossomo, se funde com o endossomo,
formando o fagolisossomo. O lisossoma também é o seu interior enzima proteolítica. O endossomo no seu interior contém uma grande quantidade de MHC de classe 2. Sendo assim, no fagolisossomo encontramos muitas moléculas de MHC e enzimas. Os peptídeos gerados a partir da degradação dos antígenos exógenos se ligam à molécula de MHC de classe 2 e o complexo MHC de classe 2 mais peptídeo será transportado até a superfície celular da PC, onde será reconhecida pelo TCR do linfócito TCD4. O CD4 se liga a MHC de classe 2. Essa ligação somada aos sinais de coestimuladores dados pela APC resulta na ativação de proliferação das células TCD4. Aqui nessa imagem está falando de célula TCD8. Porém, o processo do TCD4 é muito parecido. Tá? É muito parecido. Qual a importância da apresentação do antígeno? A resposta para essa questão refere à necessidade de direcionamento regular do sistema imune. Se uma célula não apresenta antígeno, ela não vai ter capacidade de interagir com o patógeno que está em contato com esse animal depois de você sofrer algum acidente, depois de você se machucar. Então, o patógeno ajuda o corpo a deixar as células mais espertas, vamos dizer assim. Deixar as células capazes de aprender como esse patógeno deve ser destruído. Olha a imagem aqui. Vírus no citoplasma, proteína ubiquitinada. Essa proteína viral é sintetizada, ou seja, ela é desmontada por essa proteína ubiquitinada, que é convertida em várias moléculas de peptídeos, que são traduzidos. Olha só, primeiro entra a proteína no proteassoma, depois essa proteína é desmontada em vários peptídeos. A enzima TAP, ela conduz esse peptídeo para ativar o MHC que fica aqui dentro. Depois que esse MHC é ativado, ele é migrado para o complexo de Golgi, que também produz a membrana plasmática. A membrana plasmática é formada por glicoproteínas, que é migrado para a superfície da célula onde ativa o linfócito. Se esse processo todo não ocorrer... Boa noite, Leda. Se esse processo todo não ocorrer, a célula de defesa não aprende a destruir o patógeno. Leda, eu tô falando sobre... Agora, estou falando sobre... Eu ia deixar essa aula gravada, mas já que você entrou na aula, eu vou tirar suas dúvidas. Você já começou a estudar a segunda parte da disciplina? Leda? Se não puder falar, pode responder no chat que eu estou lendo, tá? Você já começou a responder, já começou a estudar alguma parte da segunda, alguma etapa da segunda apostila? Tá. Ó, eu vou começar a partir daqui. Você sabe o que é a apresentação de antígeno? Você sabe o que uma célula precisa para apresentar antígeno? Qual a importância disso? Olha só. Qual a importância da apresentação de antígenos? Não seria mais simples se as células T também reconhecessem antígenos nativos, como as células B? Ó, a resposta para essa questão refere-se à necessidade de direcionamento ou regulação do processo imune. Primeiro, é necessário que os antígenos exógenos e endógenos sejam tratados de uma forma diferente pelo sistema imune, para assegurar a eficiência do processo. Endógenos são substâncias que ficam fora da célula. Endógenos.
exógenos fora da célula e endógenos dentro da célula. Quando a substância é o sinalizador, o antígeno exógeno, a resposta imune é direcionada e precisa ser efetora diretamente no antígeno, seja ele uma proteína solúvel ou uma bactéria na superfície da qual encontra-se os antígenos propriamente dito. Imagine que você está querendo abrir a porta de alguém, mas você precisa de uma chave. Se você não tiver essa chave, você não consegue abrir a porta. Então, esse antígeno é uma capacidade que a célula tem de encontrar uma resposta para se ligar com esse antígeno e permitir que esse micróbio entre na célula. Somente quando esse micróbio entra na célula é que inicia a resposta imune. Se esse micróbio não entrar na célula, o corpo não aprende a destruir ele. E por isso que, às vezes, é necessário que esse micróbio entre na célula, ele seja totalmente desmontado, como acontece aqui nessa imagem, ó. Vírus citoplasma, proteína sinalizadora, peptídeo. Essa proteína é totalmente desmontada nesse proteassoma, que é esse aparelhozinho celular aqui. Ele é desmontado em várias pecinhas chamadas de peptídeos. Essa proteína aqui, TAP, ela ativa o MHC, e esse MHC ele é reconstituído aqui na ubiquitina. Quando ele é reconstituído, ele migra para o complexo de Golgi, que é uma organela que produz glicoproteínas. Essas glicoproteínas é que fortalecem a membrana plasmática. Quando ele migrando para fora da célula, para a membrana plasmática, esse MHC fica encaixadinho aqui, ó. Para quê? Para quando o linfócito T ou o linfócito B entrar em contato com esse ligante, ele aprenda a destruir o patógeno. Tá vendo essa pecinha oval aqui? Essa pecinha oval é um antígeno, que quando ele entra em contato com o TCD8, ele ensina esse TCD8 a destruir o patógeno. Antogenia e maturação de células B e T. Explique como ocorre seleção negativa de linfócito B imaturo. Qual a importância dessa seleção? Cerca de apenas 10% total de célula B produzida na medula diariamente ganha circulação sanguínea. Isso é, sai da medula óssea. Outros 90% morrem ainda na medula. Acredita-se que parte dessa perda se deva ao processo de seleção negativa, que ocorre para eliminar as células capazes de reconhecer antígenos próprios presentes na medula óssea. Esse processo de seleção consiste na morte por apoptose. A apoptose é morte programada de uma célula de linfócitos B imaturos, que reconhece por meio de IgM da membrana autoantígeno na medula óssea, evitando assim a produção de autoanticorpos por parte daquelas células. Um outro fenômeno que ocorre nessa fase de desenvolvimento de linfócito B é o chamado edição do receptor. A edição vai acontecer em alguns dos linfócitos B imaturos que apresentam imunoglobulina autorreativa. Esse fenômeno consiste na região variável de uma das cadeias leves das imunoglobulinas, fazendo com que elas passem a apresentar outra especificidade diferente daquelas que reconhecem antígenos próprios. É aquela questão do no self e do self. E, portanto, tem a chance de escapar da morte por apoptose. A seleção negativa do linfócito B evita a produção de anticorpos, de autoanticorpos. O que ele quer dizer com isso? A seleção negativa faz com que os anticorpos só destruam as células que não servem para nada. As células que são nossas não são destruídas pelos anticorpos, porque o anticorpo já aprende a destruir coisas que não são nossas e coisas específicas. Porque o sistema imune não reconhece os peptídeos do próprio organismo como antígenos, por causa da seleção negativa dos timócitos. Quando existem ligações fracas entre TCRs dos timócitos e os autoantígenos apresentados pelo MHC, ocorre seleção positiva desses timócitos. Timócitos são células ativadas no timo.
geralmente são linfócitos T. Quando essas interações são fortes, os timócitos serão negativamente selecionados. Esse processo eliminará os clones das células T que reconheceria autoantígenos. Então é isso, gente. Estou disponível para resolver as dúvidas de vocês e vou aguardar o retorno. Conforme vocês forem me perguntando, eu vou explicando na próxima aula, tá bom? Na próxima aula eu termino as páginas 3 e 4. Obrigada.